Olá, muito bem. Montagem de programas de treinamento de força, variáveis do treinamento. Hoje vamos falar de número de repetições. Então vamos lá. Sobre número de repetições. Isso aqui era para aparecer depois. Depende do nível de treinamento e objetivo, isso a gente já pode antecipar. Mas sabemos hoje que o modelo clássico mudou principalmente para hipertrofia. Olha, nós temos um modelo clássico de zonas de treinamento para força e hipertrofia, que a gente encontra em muitos livros e diretrizes de treinamento. E nos últimos anos, principalmente na última década, mas podemos considerar as últimas 2 décadas. Esse modelo mudou bastante, principalmente para isso aqui, para hipertrofia. Vou mostrar para vocês agora. E é por isso que eu estou botando esse sinalzinho aqui, ó. Então, para resistência, isso aqui é o que se falava classicamente. É isso que se encontra de modo geral em livros. Resistência de força. Faz-se muitas repetições, por exemplo, 12 a 20 repetições. Se você quer ganhar resistência de força, ou força de resistência, depende da literatura, a nomenclatura muda um pouco. 12 a 20, ou poderia até ser de 20 a 30, depende do que você quer como resistência de força. Força máxima, poucas repetições e muita carga. Então, em cima aqui, resistência de força, muitas repetições, porque obviamente a carga é baixa, senão você não consegue fazer tantas repetições. Força máxima, carga elevada e por isso poucas repetições. Como a carga é alta, eu não consigo fazer muitas repetições. De 1 a 6 repetições máximo. Para ganho de massa muscular. Então, o que se falava classicamente era que deveríamos ficar em torno de 6 a 12 repetições máximas. Isso aqui que mudou bastante. Na verdade, não é que isso aqui mudou, isso aqui continua sendo um intervalo, uma zona de treinamento muito boa para ganho de massa muscular. O que aconteceu é que se descobriu que essa zona de treinamento aqui não é só de 6 a 12, é muito mais ampla. Ela pode ser, por exemplo, de 3 a 30 repetições. Então nós tínhamos isso aqui como alvo e agora nós podemos treinar de 3 a 30 repetições máximas e vamos ter ganho de massa muscular de forma similar. Pode-se discutir se o tipo de ganho é parecido, tem uma nova discussão agora nos últimos anos sobre tipos de hipertrofia. Volta, por exemplo, quem é de algum tempo atrás vai lembrar de um conceito chamado hipertrofia sarcoplasmática. Esse conceito de hipertrofia sarcoplasmática, isso durou por um punhado de tempo, aí na sequência, principalmente ali depois de 2000 mais ou menos, já se começou a falar que isso não existiria e isso transcorreu mais ou menos até recentemente. Até os últimos anos estava desacreditada essa história de hipertrofia sarcoplasmática e nos últimos anos volta-se a falar dessa história de novo, dessa possibilidade. Quando a gente fala de hipertrofia sarcoplasmática, é uma hipertrofia desproporcional, ou seja, quando a hipertrofia do sarcoplasma ela é desproporcional à hipertrofia miofibrilar. O que eu estou querendo dizer? Que o ganho dela é maior do que a miofibrilar. Por quê? A hipertrofia sarcoplasmática ela sempre existe, ela sempre existiu. Não há como uma célula sair de um tamanho X para um X,5 ou 2X sem que haja alteração do sarcoplasma. Então ela sempre existiu. Mas o que se fala é se essa hipertrofia é proporcional ou desproporcional. Bom, mas isso é assunto para outra hora. O que eu quero dizer então é que essa zona de hipertrofia ela é muito mais ampla. O que os estudos têm mostrado para a gente que entre 3 repetições máximas até 30 repetições máximas, às vezes até mais, tem estudo até mais do que isso, tem mostrado um ganho de hipertrofia similar. Então, esse alvo aqui se tornou mais amplo, é o que eu estou tentando esquematizar aqui usando essa ilustração. Se a gente tinha um alvo estreito, agora a chance da gente errar é bem menor porque eu posso acertar no alvo
que é bem mais largo. Isso também me dá outras possibilidades interessantes, porque, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela é intolerante a muita carga, seja por riscos, seja por não gostar mesmo, ou porque você está receoso se o sistema articular e o sistema motor passivo vai tolerar, você pode trabalhar com mais repetições. Ou se você tem uma pessoa que não é intolerante a muita carga, ela não se importa com isso, tem um sistema motor passivo e articular saudável e você está seguro disso, e ainda se soma ao fato de que essa pessoa não pode ficar muito tempo na academia, você pode trabalhar com menos repetições e mais carga. E também sabemos que as pessoas respondem de forma diferente aos diferentes tipos de treinamento. Então, sabendo que de 3 a 30 repetições, eu estou falando 3 a 30, mas pode ser mais, tá? É só para a gente fechar aproximadamente uma zona de treinamento, mas pode ser mais, e tem trabalho até com uma repetição máxima que mostra ganho de hipertrofia. Mas isso nos permite explorar, por exemplo, um treinamento ondulatório, ora com mais repetições, ora com menos repetições. Enfim, a nossa vida ficou mais fácil na hora de prescrever o treinamento. Então, isso é o que principalmente mudou. Aqui, a coisa não mudou. Se você quer ganhar, mudou. A gente não tem o que. A gente até tem trabalhos que mostram. Você sempre vai ter ganho de força máxima, mesmo trabalhando aqui. Mas essa zona, quanto mais perto da força máxima, mais provável de você ter ganho de força máxima. Você também vai ter ganho de resistência de força treinando assim. Mas se o seu interesse é resistência de força, é melhor trabalhar com resistência de força dentro de um valor, de um número que você tem interesse enquanto resistência. Mas isso então continua algo parecido, segue o princípio da especificidade. Isso aqui que mudou e nós vamos falar mais dessa história. Eu vou fazer um resumo de vários estudos sobre isso. Quando tínhamos mais tempo nas aulas presenciais, eu ia contando com mais detalhes sobre cada estudo desse. Agora eu vou fazer um resumo porque nosso tempo está um pouco estrangulado, mas eu vou deixar todos esses artigos aqui e depois podemos, obviamente, discutir isso com mais tranquilidade. Então vamos lá. Lá em 2003, uma meta-análise mostrou que aproximadamente 60% de um RM, isso dá aproximadamente 12 a 15 repetições. Aqui deixa eu fazer um parênteses. Eu estou falando de número de repetições, mas quando eu falar em percentual de um RM, isso tem a ver com o número de repetições. Por exemplo, 90% de um RM eu vou fazer poucas repetições. 30% de um RM eu vou fazer muitas repetições. E a gente tem uma noção aproximada de quantas repetições a pessoa fará, apesar de ter variação entre pessoas, mas a gente tem uma aproximação. Então, por exemplo, de modo geral, 60% de um RM equivale a mais ou menos entre 12 a 15 repetições. Tá? Isso varia dependendo se é segmento superior, segmento inferior, se é a pessoa treinada ou destreinada, mas de modo geral é por aí. 12 a 15, 10 a 15, por aí. Então a gente tem uma noção aproximada de quantas repetições estamos falando. Então essa meta-análise mostrou que essa intensidade foi melhor para o ganho de força em destreinados. Enquanto que para treinados, 80% de um RM, que significa mais carga, e dá algo em torno de 8 a 10 repetições, foi melhor. Então o que essa meta-análise mostra é que mais carga foi melhor para a força máxima. Então aqui eu estou falando só de força. Eu vou, ao longo dessa aula aqui, falar de força e de hipertrofia. Então eu vou, às vezes, misturando, mas eu estou destacando bem para não haver dúvida, tá? Quando eu estou falando de força e hipertrofia. Claro que essas coisas estão associadas, mas elas não estão 100% associadas. Não há uma associação perfeita entre hipertrofia e força. Tá? Essa também é uma discussão longa que a gente deixa para outro momento. Outra meta-análise, agora um pouco bem depois dessa, mostrou uma tendência, mas sem diferença estatística,
de que um percentual acima de maior ou igual a 65% de um RM ser melhor que uma intensidade menor, por exemplo, menor ou igual a 60% de um RM. Por exemplo, não, né? A comparação foi essa. Isso comparado a isso. Para a força e para a hipertrofia. Então eles mostram uma tendência, não houve diferença estatística. Quando a gente fala que houve uma tendência é porque passou perto de ter essa diferença estatística. Tem, obviamente, quem implique com isso, porque se não há diferença, não há. Mas também nós sabemos que a estatística é probabilidade e defender o uso restrito de há ou não há também é perigoso. Então, o que ele sugere é uma tendência, mas sem diferença estatística entre essas duas. Mas esse artigo aqui, que é uma meta-análise, teve poucos estudos incluídos, então tem algumas limitações aqui. São esses dois estudos, deixo aí para vocês buscarem. Caso vocês não encontrem na internet, podem me mandar um e-mail, pode entrar lá no meu site, manda uma mensagem, por exemplo. Então, de modo geral, o que os estudos mostram... Eu vou mostrar mais coisa para vocês ainda. Eu só vou fazer um resumo para fechar um raciocínio, mas tem bastante coisa para mostrar para vocês. De modo geral, o que os estudos têm mostrado para a gente é que o ganho de força segue o princípio da especificidade. Ou seja, se você quer ganhar força máxima, carga elevada. Quer ganhar resistência de força, carga baixa e mais repetições. Se você quer ganhar potência, a potência é que a gente tem mais discussão e maior variação em termos de resultados nos diferentes estudos. Por que a variação nos diferentes estudos é grande? Porque potência ela envolve dois componentes que são a força e a velocidade. Então tem gente que encontra grande ganho de potência fazendo muitas repetições, porque quando você faz muitas repetições você também consegue impor grande velocidade. E gente que encontra grande ganho de potência quando trabalha com muita força, mas pouca velocidade. Porque quando você vai vencer uma carga muito alta, você já percebeu, obviamente, que a sua velocidade é baixa. Então, há muita variação. Há trabalhos com muitas repetições que encontra grande ganho de potência e trabalho com muita carga com grande ganho de potência. Mas também segue a ideia da especificidade, no seguinte sentido. Se você fizer um treino com muita carga, você vai ganhar mais potência pelo componente da força. Se você fizer um treinamento com muita velocidade e pouca carga, você vai ganhar mais potência pelo componente velocidade. Então ainda assim segue esse princípio da especificidade e por isso é a lógica parecida. Todos esses estudos que eu estou citando aqui embaixo, eles vão aparecer em algum momento aqui nessa aula. Esse aqui já apareceu e os outros vão aparecer ao longo da aula. Tá? Não deve ser no próximo slide não, mas irá aparecer. Em relação à hipertrofia, a coisa e é onde o nosso debate é um pouco maior e por isso eu vou me concentrar um pouco mais nisso. Em relação à hipertrofia, aquela zona de treino clássico de 6 a 12, ainda que sempre funcionou bem, mas ela não era algo muito claro, porque a gente já tinha algumas coisas que eram conflitantes. Então a coisa já não era clara há tempos. Uma revisão muito bem conduzida lá em 2007, desses autores aqui, muito legal esse trabalho, que é esse trabalho aqui, já havia mostrado que a resposta hipertrófica entre 50% a 100% de um RM era bastante heterogênea. A gente também via na prática, eu particularmente vi com alguma frequência, que pessoas que treinavam com a carga baixa e com carga alta, às vezes uma pessoa com carga baixa tinha grande hipertrofia, numa zona que a gente chamava de resistência muscular, ela tinha mais hipertrofia do que quando migrava para cargas altas. E tinha, claro, o outro lado também, a gente ganhava mais com cargas mais elevadas. Então a gente via isso tanto na literatura,
como na prática. Então a coisa não era clara, aquela zona de repetição, ela não se mostrava algo fechado, né? Ou seja, era um conhecimento ainda a ser mais explorado. Mais recentemente, agora, por exemplo, em 2018, outros autores encontraram ganho similar de hipertrofia nos protocolos de 40%, 60% e 80% de um RM. 40% de um RM, eu não lembro quanto que eles encontraram aqui no artigo, mas o artigo está aqui. Esse trabalho é do grupo lá de São Paulo, conduzido pelo grupo de São Paulo. E eles vão ter descrito lá numa tabela quanto que 40% deu de repetições. Mas eu chutaria algo, 40%, algo perto de 30 repetições. Né, mais ou menos por aí. 60% algo em torno de 12 a 15, 80% algo em torno de 8 a 10 repetições máximas. E aqui repetições máximas. O treinamento foi de 12 semanas, sendo de 2 vezes por semana. As séries variaram para manter o volume similar. A única diferença encontrada, eu não, agora também já não tenho certeza se todas as, acho que nem todas as séries foi até repetições máximas, mas a maior parte delas foi. Só possivelmente a última, para alguns casos, não tenha sido. A única diferença encontrada foi, olha que interessante, quando se comparou 40%, 60% e 80% de um RM, eles não encontraram diferença estatística para hipertrofia. Todos ganharam estatisticamente a mesma coisa, ainda que matematicamente não era igualzinho, mas estatisticamente era a mesma coisa. A única diferença foi entre 80% com 20%. 20% é algo perto de umas 60 repetições. Agora, interessante é que mesmo esse 20% produziu ganho de hipertrofia significativo. Comparado antes do treinamento com depois do treinamento, quem treinou com 20%, fazendo muitas repetições máximas, também teve ganho de hipertrofia, mas foi menor do que 80%. Mas o 20% não teve diferença do 40% e do 60%, por exemplo. Que mais? Esse mesmo grupo de São Paulo, eles verificaram que esses autores, né, esses mesmos autores, ou esse mesmo grupo verificou, me corrijam aqui, por favor, que quando a intensidade é baixa, 30% de um RM, é necessário treinar até a falha concêntrica. Então, ir até o seu limite. No caso deles aqui, deu aproximadamente 34 repetições máximas. Eles compararam, então, treinar 30% de um RM até o máximo, que deu 34 repetições máximas. Compararam isso com 20 repetições, que obviamente é submáximo. E eles verificaram que treinando até o máximo, o ganho de hipertrofia foi maior do que quem treinou no submáximo. Isso quando a carga é baixa. Mas se a intensidade é alta, 80% de um RM, não é necessário ir até a falha. Então o que eles viram? Que quando se treinava aproximadamente 12 repetições máximas, eu estou chamando de aproximadamente porque tem um desvio padrão que eu não estou colocando aqui. Quando eles compararam 12 repetições máximas com 7 repetições que não era a máxima, a pessoa chegava em 7 e parava, mas conseguiria ir mais, eles verificaram que o ganho de hipertrofia foi igual. Então, quando a carga é alta, você não precisa necessariamente ir até repetições máximas. Então, isso também é algo, talvez, novo. Você pode ir até repetições, faltando 1, 2, 3 repetições, você já vai ter bom ganho de hipertrofia. Isso com carga alta. Com carga baixa, você tem que ir até repetições máximas, ou talvez, a gente tem que considerar também que aqui esse 20 ficou bem longe do 34, né? Então pode ser que se a pessoa for até 30, também tenha um ganho similar. Agora, olha esse valor aqui, ó. Quando se trabalhou com 80% de um RM, ganhou aproximadamente 8% de hipertrofia. E quando se fez 34 repetições máximas, também se ganhou 8%. Então, esse trabalho também mostra que 30% e 80% dá ganho de hipertrofia similar.
O protocolo deles foi esse aqui, 8 semanas, 2 vezes por semana, as séries variaram para manter o volume similar. Cada perna treinou com a mesma intensidade, mas repetições diferentes. Então eles fazem um controle que é bem interessante, é um controle do mesmo sujeito, uma perna treina de um jeito e a outra perna treina de outro jeito. E fizeram a medida usando o padrão ouro de medida para hipertrofia, que é a ressonância magnética. O artigo é este aqui. Outros estudos, como esses, também encontraram que o treinamento de força, protocolo de 6 a 10 semanas, 3 vezes por semana, feito com 80% ou 30% de um RM, promove ganho similar de hipertrofia. Então, além daquele grupo, outros grupos têm mostrado a mesma coisa. Isso fortalece muito o resultado. E a necessidade de fazer repetições máximas, na intensidade de 30%, também foi identificado por outros autores. Eu vou citar essas referências aqui. Quando você tem esse tipo de resultado que é reproduzido pelo mesmo grupo de pesquisa, e é reproduzido por diferentes grupos de pesquisas, isso dá muita força científica para o resultado. É bem difícil disso não ser verdade. Então esses são os artigos para quem tiver interesse. 6 a 10 repetições máximas gerou o mesmo ganho hipertrófico que 20 a 3 repetições máximas. Está em outro estudo agora de 2020, mostrando de novo, fortalecendo isso que a gente está falando ali atrás. E isso também aconteceu em pessoas com experiência. Uma coisa que se perguntava muito é o seguinte: mas isso aí está acontecendo só porque as pessoas são destreinadas, são sedentárias, mas se fizer com gente treinada, isso não aconteceria. Esses autores se propuseram, o objetivo deles foi isso: comparar protocolos parecidos com esse e protocolo parecido com isso, 30 repetições máximas, em pessoas que já tinham bastante tempo de treinamento e encontraram também hipertrofia nos dois tipos de protocolo. 3 repetições máximas também gerou o mesmo ganho hipertrófico que 10 repetições máximas. E treinar 4 repetições, 8 ou 12 repetições máximas com volume igual também gerou o mesmo ganho hipertrófico. Então o que eu estou dizendo até agora com esse monte de estudo é que entre 3 e até mais que 30, trabalhando com repetições máximas e às vezes submáxima, dependendo da intensidade, você tem um ganho de hipertrofia parecido. De volume, né? Volume hipertrófico. Se o tipo de hipertrofia é diferente, é coisa que a gente vai entender possivelmente nos próximos anos, porque essa é uma discussão que voltou agora e há um debate bem acalorado sobre isso. Então esses são outros artigos, para quem tiver interesse, que eu estou citando ali. Embora a alta carga, 75% de um RM, gera maior ativação de unidades motoras comparado à baixa carga, o uso de glicogênio é similar nas fibras tipo 1 e 2 em cargas alta e baixa. Ou seja, tem alguns trabalhos que mostram que quando você trabalha com uma intensidade alta, o recrutamento, a ativação de unidades motoras é maior do que com cargas baixas, mesmo quando você vai até repetições máximas. Mesmo quando isso acontece. A gente sabe que se você for trabalhar com 30 repetições máximas, as primeiras repetições, o sinal eletromiográfico será numa baixa amplitude, mas quando você chegar lá perto de 30, esse sinal vai estar bem elevado. Mas mesmo assim, quando essas duas intensidades vão até o máximo, isso aqui costuma dar sinal, dar uma amplitude e pico de sinal eletromiográfico maior. Mas, curiosamente, se medir o glicogênio usado nas fibras tipo 1 e tipo 2, como esses autores fizeram aqui, eles não encontraram diferença, mostrando que tanto fibras tipo 1 e tipo 2 estão trabalhando nas duas cargas. E a outra coisa que eles mostraram é que a eletromiografia não se associou com o uso de glicogênio. E tem muita gente que usa a ideia do sinal eletromiográfico como se fosse um potencial hipertrófico. Muito cuidado com isso. Há muita gente que fica avaliando qual é o exercício que gera o maior sinal eletromiográfico, acreditando que fazer aquele exercício vai gerar mais hipertrofia. Mas
Tem trabalhos como esse que não encontram associação com marcadores mais sensíveis, porque o uso de glicogênio é um marcador mais sensível que a eletromiografia. E já há na literatura há algum tempo discussão como essa, ó. Vale a pena dar uma lida nesse artigo, que a resposta eletromiográfica maior não implica no maior recrutamento de unidade motora e que o potencial hipertrófico não pode ser inferido. Então, muito cuidado, eu vejo muito na internet gente vendendo essa ideia de faça esse exercício tal porque tem uma ativação eletromiográfica maior, com a ideia de que assim você vai ter uma hipertrofia maior. Isso a gente não tem consolidado na literatura científica, pelo menos não até agora, não se encontrou essa associação, porque a hipertrofia ela depende de muitas coisas. Há também vários estudos com oclusão vascular, todo não, mas a maioria dos estudos com oclusão vascular, eles usam esses estudos, a maioria desses estudos usa carga baixa, abaixo de 50% de um RM, e mostra excelentes ganhos de hipertrofia. Então o que está dizendo para a gente? Que carga baixa gera hipertrofia, portanto não precisa ser só carga alta. Então isso eu já falei ali atrás, e esses tipos de estudos aqui, que eu nem estou citando aqui porque são muitos, eles têm mostrado isso de forma recorrente. E também a oclusão vascular aumenta a ativação de unidades motoras, inclusive acelera a ativação dessas unidades motoras. Então quando você causa uma isquemia muscular, a ativação de unidades motoras unidades motoras são chamadas mais rapidamente. Você chega a um pico de recrutamento mais rápido do que se você não tiver oclusão vascular. Ou seja, treinamento com cargas baixas induz hipertrofia de forma similar a cargas altas. Então cito aqui mais esses artigos, caso vocês tenham interesse. Deixa eu só voltar rapidamente aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que tanto cargas baixas como cargas altas, trabalhar entre 3 e aproximadamente 30 repetições máximas, você vai ter ganho de hipertrofia. Eu não estou dizendo nem para você fazer 30 nem para você fazer 3. Essa tomada de decisão dependerá de outras coisas. Dependerá se é atleta, dependerá do quanto tempo a pessoa tem na academia, depende se ela é tolerante ou não. Tem gente que odeia fazer muitas repetições, tem gente que odeia fazer muita carga, depende de riscos. Então a tomada de decisão depende de muitas coisas. Depende, por exemplo, se a pessoa não está respondendo, você está dando um tipo de estímulo, por exemplo, 6 a 12, e ela não responde, não está melhorando. Você pode tentar outros, ou uma carga maior ou carga menor. Pode fazer o treinamento ondulatório, coisa que a gente pode falar em outro momento. Tá? Então não é uma defesa, é só que cientificamente é isso que nós estamos vendo. Se você vai trabalhar com carga baixa ou carga alta, e com quem você irá fazer isso, é uma coisa que depende de uma avaliação mais ampla de quem você irá treinar. Nesse artigo eles fazem uma sugestão assim, ó, que é uma sugestão, eu trouxe aqui do jeito que está lá, claro que eu traduzi do inglês, né? Mas do jeito que está lá, porque é algo que realmente, do ponto de vista de hipótese, faz sentido. É possível que empregar combinações dessas intensidades, ou seja, baixa e alta, possa melhorar os resultados hipertróficos, bem como permitir melhor recuperação. Se você treina uma carga alta, de repente na próxima sessão uma carga baixa, porque é bem provável que você não estará trabalhando exatamente as mesmas unidades motoras, ou pelo menos não na mesma magnitude. Aliviando o estresse de treinamento, e tem também a ideia de aliviar o estresse sobre tecido motor passivo. Articulação, tendão, ligamentos, bursas. Então você pode fazer isso que a gente chama de ondulatório. Cientificamente a gente não tem provas que o ondulatório é melhor para hipertrofia ainda. Pode ser que no futuro a gente até encontre. Crítica importante. Os estudos que eu mostrei para vocês são de curta duração, de modo geral 6 a 12 semanas.
Não sabemos como seria para durações de aproximadamente 1 ano, 2, 5, 10 de treinamento. Então tem, obviamente, esses limites. Isso aqui é um fisiculturista não usuário de anabólico, ou seja, da categoria de fisiculturismo natural. E ele tem 25 anos, 10 anos de treinamento já, e ele está sendo acompanhado por pesquisadores. E eu acabei de ver o Brad exatamente hoje. Hoje nós estamos no dia 16/11/2020, dizendo que eles acabaram de concluir esse segmento. Eles fizeram várias avaliações nessa pessoa, nesse fisiculturista. Então, eles acompanharam por 1 ano e foram medindo um monte de coisa. Tá? Então, aqui a composição corporal, taxa metabólica de repouso, força muscular, comportamento alimentar, um punhado de coisa. Mas veja a estrutura muscular dele, e ele treinava exatamente como eu estou dizendo aqui, ó, de 30 a 30 repetições. Então ele fazia essas variações ao longo do treinamento. Ele tinha um volume grande, né, mas em termos de repetições, ele fazia desde 3 até 30, a depender dos cenários. E aí tem que ler lá o artigo com mais calma, porque eu estou com pouco tempo para falar os detalhes. Tá? Então, só para resumir, antes de chegar nesse finalzinho aqui, a história é essa. Para força, resistência de força e potência, nós temos basicamente uma lógica mantida, mas para hipertrofia, o nosso alvo agora ficou mais fácil de acertar. Eu passo a ter uma possibilidade de tomada de decisão mais aberta. Eu posso optar por mais repetições e menos carga, por mais carga, menos repetições, posso ondular isso, vai depender do cenário que eu tenha diante de mim, mas ficou obviamente mais fácil. Eu estou insistindo nisso porque eu lembro que uma vez alguém me perguntou em aula, mas isso aí é muito difícil, porque agora, né, tem artigo mostrando 3, artigo mostrando... Não, na verdade é muito mais fácil. Se antes eu só podia treinar entre 6 e 12, ali apertadinho, eu não conseguiria atender pessoas, por exemplo, que eram intolerantes àquela carga. Né? Eu não poderia atender, por exemplo, pessoas que estavam com um pouco mais de pressa e de repente numa dada sessão eu queria dar poucas repetições para acelerar o treinamento. Então agora ficou mais fácil para tomar decisão. Mas por que cargas baixas e altas geram hipertrofia de forma similar? Do ponto de vista de mecanismos, por que isso acontece? Então, na próxima aula, eu vou dar alguns apontamentos de por que isso acontece. Tá? Por que é possível ganhar hipertrofia pelas duas vias, cargas baixas, cargas altas. Então, termina essa aula aqui. Nosso livro gratuito, para quem tiver interesse, pode acessar o site por aqui ou por aqui. Nosso blog está lá em atividade, para quem tiver interesse, são temas sempre complementando a formação, coisa que de modo geral não fala aqui. As duas últimas postagens foram feitas pelo doutorando Leonardo Caldas e é sobre periodização. Então, tem a parte 1 na semana passada e a parte 2 que a gente publicou agora sábado. Tá bem legal. E eu termino aqui, daqui a pouco eu gravo a próxima aula.